E aí, gente? Vou andar só um pouquinho aqui. Então, hoje foi até engraçado, porque a gente está só seguindo o livro, né? A ordem do livro. E aí aconteceu recentemente todo esse fato aí em volta desse tema de aborto. E o tema de hoje caiu exatamente esse: aborto e eutanásia. E a gente vai começar aqui só deixando claro assim que eu não vou entrar nesse tema que aconteceu, porque é uma coisa realmente muito complexa, muito. Tipo, não tem como a gente simplesmente falar é isso, é aquilo, porque foi uma situação bem difícil, né? Então, o objetivo aqui não é ficar tocando nesse tema que aconteceu, não. A gente vai falar do tema aborto e eutanásia. E eu acredito que vai ser muito bom para a gente, porque eu, só de ler aqui, eu achei assim, sensacional. Eu queria que todo mundo da célula participasse, porque é muito importante mesmo a gente saber disso. Eu lembrei de uma coisa que o primeiro dia de aula que eu tive de filosofia da educação lá na UFV, aí eu e minha amiga entramos na sala, né, um pouco atrasadas, aí a gente sentou e ela já virou para minha amiga e falou: "Você é contra ou a favor do aborto?" Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que ela vai perguntar isso pra mim? Aí minha amiga virou e falou, sou contra, ué. Aí ela, mas por quê? E começou a falar e falar e falar. E assim, a gente, ao longo da vida, vai passando por situações que as pessoas nos perguntam, e isso é contra ou a favor? Por quê? E se a gente não tiver isso bem claro, a gente pode, às vezes, até começar a defender uma coisa que não é o que Deus quer, né? Então, hoje aqui o objetivo é exatamente esse, a gente conversar sobre isso. Queria que vocês participassem também, ficassem à vontade. Eu sei que a internet não está das melhores, né? Porque estamos num clima chuvoso. Espero que a nossa também esteja boa. E a gente vai começar. Essas questões de aborto e eutanásia, para quem não sabe, eutanásia é quando a pessoa está quando encerra a vida da pessoa. Aborto é o início da vida, que você encerra a vida dela antes de começar. E a eutanásia é lá no final da vida, quando ou a pessoa às vezes está numa situação vegetativa, coisa do tipo, e a família tem que entrar no acordo para ver se vai encerrar a vida da pessoa ou não, coisa do tipo. Então, são questões complexas. Queria dar oi aí para todo mundo que chegou depois. Gabi, Tamires, Tayane. E são questões complexas, mas nós, como cristãos, a gente não pode ignorar essas questões. Falar, não, é tão complexo que eu vou largar para lá, não vou entrar nesses debates, vou deixar para lá. Só que a gente, como cristão, deve ser luz, inclusive nas questões complexas. E eu queria começar lendo aqui alguns versículos que o livro traz. E eu não vou falar ficar pedindo para vocês abrir por enquanto, não. Só vou citar mesmo. Mas a gente tem um versículo sobre Deus que fala assim: Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então, Deus dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Oi, Gabriel, bem-vindo. Outro versículo diz: Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, só nesses dois aí a gente já vê. Deus nos dá a vida, o fôlego de vida. É nele que a gente vive, é nele que a gente existe. E por outro lado, o salmista também fala assim: quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Então, da mesma forma que Deus nos dá o fôlego de vida, Deus também nos tira o fôlego de vida. E outro versículo de Jó fala assim: o Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Afirmando isso, né? Que é Deus que dá, é Deus que tira. Então, para o cristão, tanto a doação da vida quanto a retirada são coisas divinas. É Deus que é o responsável por isso, não nós.
Então, para começar, já tem essa base aí. É Deus que nos dá, é Deus que tira. E a decisão de finalizar uma vida humana envolve um julgamento implícito de que há alguma forma de vida que não é digna de ter o máximo respeito. Então, tipo assim, eu aqui hoje tenho respeito comigo, eu sou um ser humano, eu tenho meus direitos. Agora, tem uma forma de vida que não precisa ter tanto direito, não precisa ter tanto respeito. E aí eu julgo como se eu tirar essa forma de vida, eu encerrar a vida dessa pessoa, é uma coisa normal. Para mim, não, porque eu já estou viva, já estou aqui, né? Então não pode. Então se a gente concorda com isso, de finalizar a vida de uma pessoa, a gente está automaticamente julgando de que a vida dessa pessoa não tem o máximo respeito. A nossa talvez tenha, mas a dessa pessoa por algum motivo não tem. E o respeito pela vida, ele é uma característica essencial de uma sociedade humana e civilizada. Então, o principal é a gente ter respeito pela vida, né? Isso é a base de todas as coisas. E em relação a isso. E aí eu queria ler uma questão aqui reflexiva que o livro traz, que é assim: será que podemos dizer que a sociedade ocidental contemporânea, ou seja, travou aí, gente? Alguém fala aí? Travou? Está normal? Ariana falou que não. Lucas travou. Voltou. Voltou. Então, a questão que o livro traz é assim: será que podemos dizer que a nossa sociedade é menos decadente porque entrega os bebês indesejados ao incinerador do hospital em vez de enviá-los para o depósito de lixo? Então, ele traz essa questão. Será que é menos decadente a gente matar o bebê lá no hospital do que a gente jogar, do que a mãe jogar ele no lixo depois que nasce? Será que tem uma coisa pior que a outra? Que às vezes a gente julga que tem, né? Não, melhor matar do que depois nascer e jogar no lixo, não sei o quê. Mas será mesmo que uma coisa é pior que a outra? Então é uma coisa que a gente precisa pensar. E as pessoas que são a favor do aborto, que concordam, beleza, tem que abortar mesmo, geralmente elas enfatizam o direito da mãe e o seu direito de escolha, o direito da mãe escolher o que ela vai fazer. E quem é contra enfatiza o direito do nascituro, né? Que é o nome que dá para o bebezinho que ainda não nasceu. E o seu direito de viver. Então, ambas são coisas, né, que a gente pode botar na balança aí. Quem é a favor geralmente apela para compaixão, né? Tipo assim, você tem que pensar na mãe, talvez ela está numa situação ali que é complicado para ela, uma situação onde ela está inserida ali, que ela não tem condições e coisas do tipo. E geralmente quem é contra apela para a questão da justiça do bebê lá, que não pode se defender. Então defende os direitos dele. E a gente tem que levar em conta que, mesmo se a gente ficar pensando, igual uma vez eu estava na casa de um irmão da igreja e tinha uma menina lá e estava falando, não, eu concordo com o aborto, tem que abortar, porque é um monte de mãe que sofre, que não sei o quê, mas existem pesquisas, evidências de que o aborto traz também efeitos prejudiciais para a mulher. Existem evidências de que o índice de depressão aumenta, de autoflagelação, de internação psiquiátrica, de suicídio, porque isso causa um problema psicológico para a mulher que faz isso, né? E talvez alguém aqui já até conhece alguém que fez isso e depois ficou com problemas psicológicos. Então, são questões realmente muito complicadas, mas a gente precisa pensar. E o que a gente precisa pensar do embrião, que é o mini bebezinho, né, lá no ventre, o que a gente precisa pensar dele? Porque o que a gente pensa dele vai determinar nossa atitude em relação ao aborto, se a gente é a favor ou se a gente é contra. Depende do que você vê o embrião, do que você acha que ele é. E eu queria citar aqui
algumas formas de ver o embrião que existem. E a última vai ser a que a gente deveria ter, né? Então, existem 5 formas de pensar em quando que a vida começa. Tipo assim, a partir de que momento é vida? E essa é uma questão bem importante que esse assunto do aborto gira em torno, né? A partir de quando que a pessoa está viva. E a primeira eles veem o feto como um objeto inanimado. Tanto que teve uns médicos aí, um tempo atrás, atuantes do movimento da escolha da mãe, né, e tal, que escreveram assim, ó, do ponto de vista médico e legal, o embrião e o feto são meramente partes do corpo da mulher e não seres humanos ainda. Olha só. Então, considerando que o feto pertence à mulher, é só parte do corpo dela, pertence a ela, porque é ela que sustenta ele, e aí a decisão de abortar é totalmente dela, porque o feto é apenas uma parte do corpo, não é ser humano. Olha só. E isso é um problema muito complicado, assim, porque é lógico que a gente tem que ser a favor da escolha da mulher, mas outra escolha, a escolha de a escolha de decidir se terá ou não um bebê. Ela pode decidir, eu vou ter filho ou eu não vou ter filho. Agora, a partir do momento que o filho já está ali, aí já tem outro ser humano dentro dela, né? E aqui eles consideram que não. Então, o período dela exercitar esse direito de escolher se o bebê vive, se o bebê nasce, fazer a sua escolha, considerando que ela não foi forçada a isso, né? É antes da concepção e não depois, né? Da concepção do bebê. A segunda forma é a implantação do embrião, que acontece 6 dias depois da fecundação, né? O espermatozoide fecunda o óvulo, e aí 6 dias depois ele implanta no útero. E aí eles consideram essa outra visão de que só esses 6 dias depois, quando implanta, que é a vida. Só que a implantação ela altera só o local onde esse embrião está, e não a constituição dele. Então não faz muito sentido também. A outra visão, terceira, é a viabilidade e sobrevivência, que eles consideram que o bebê é vida quando ele tem condições de viver quando ele nasce prematuro, entendeu? Então, tipo assim, se ele nascer de 6 meses, ele sobrevive. Então, é aí que tá a vida. Ah, mas aí a tecnologia evoluiu, a medicina, e agora com 5 meses pode nascer prematuro e sobreviver. Então, 5 meses. Ah, não, mas agora vai evoluir mais e com 4 meses. Então, tipo assim, a condição da vida está dependendo da tecnologia, né? Também não faz sentido. Outra, quarta, penúltima, é o nascimento. Falam que quando o bebê respira ali, que ele sai do útero e respira, aquele fôlego de vida é a vida. Então, ele só é vida a partir do momento que ele respira ali. Só que a compreensão científica moderna prova que entre o nascituro lá, né, o bebezinho antes de nascer, e o recém-nascido, não tem diferença. Não tem diferença fundamental. É a mesma pessoa. E aí vem a quinta visão, que deveria ser a nossa como cristãos, de que a concepção ou a fecundação, né, quando o espermatozoide encontra com o óvulo, já é o momento que a vida começa a acontecer. Travou aí, gente? A Camila disse que não Voltou. travou, não, nem a Ariane, nem Lucas. Então vamos continuar. Então, com certeza. Tá aí, gente. Travou e voltou. Firme e forte. Vamos lá. Então vamos continuar. Então, com certeza, o zigoto ali, que é o espermatozoide junto com o óvulo, já é a vida e uma vida humana, não é essa coisa de, não, aquilo ali é só uma parte do corpo da mulher. Não, já é uma vida humana. Então, a partir disso que a gente forma a nossa opinião. E
teve uma conferência sobre o aborto muitos anos atrás, 1967, que eles declararam assim, ó, não podemos encontrar um momento entre a união do espermatozoide com o óvulo e o nascimento de uma criança no qual não podemos dizer que ela não é uma vida humana. Então, até mesmo pessoas que nem são cristãs nem nada, né, já defendem isso, de que não tem como você definir que entre a união ali do espermatozoide com o óvulo e o nascimento não existe vida. Porque a partir da fecundação já tem a vida, né? E aí a gente entra na base bíblica da coisa, que agora é o mais legal. O que parece é que, por exemplo, eu vejo algumas pessoas aí que não creem em Deus, não creem em nada, conversando. E, por exemplo, eles acreditam que daqui muitos anos, até meus colegas de empresa já conversou sobre isso. Eles acreditam que daqui uns anos vai ser possível salvar eu, vamos dizer assim, salvar minha memória num computador, vamos supor assim, e vamos supor, trocar de corpo, coisas assim, eu conseguir ter a minha mente no computador, porque eles acham que a gente é um bolo de célula e um monte de, como é que fala? Neurônio lá transmitindo. Ou seja, eles acham que, assim como animais, sei lá, mesmo animais ainda tem essa discussão. Eles não acreditam em alma, e aí fica essa coisa, né? A gente é um bolo de célula, de osso, de neurônios, e é isso. E parece assim que são essas pessoas assim que defendem o aborto, assim, tipo, é claro que pode ter o aborto, é só uma célula ali que você simplesmente não vai viver e tal. E aí eles ficam tentando achar, é o que me parece, né? Eles ficam tentando achar argumento. Não, o bebê só é bebê depois de 6 dias, depois de. Mas assim, se você crê que, se a gente, né, como cristão, a gente crê que existe alma, e a gente não é só um monte de célula, não, se cortar minha cabeça fora, eu vou morrer, não tem como me salvar num lugar, não existe. Porque eu tenho uma alma, eu tenho um espírito, então a gente nunca pode se deixar levar por essa argumentação de gente que não crê em nada e acha que a gente é só um bolo de céu. Sim. Então vamos para a base bíblica disso que a gente está falando. A gente está falando que a vida começa na concepção. A partir do momento que o homem e a mulher fazem ali, né, o ato sexual e o espermatozoide fecunda o óvulo, pronto, já temos a vida. E a gente tem base para isso em Salmo 139, que é um dos meus preferidos, que é maravilhoso esse salmo, lindo, perfeito. E quem nunca leu, leia Salmo 139. E ele tem a base para isso. E a gente vai dividir essa base desse salmo em três coisas que o livro traz. Primeiro, criação, depois, continuidade e depois, comunhão. Mas nós vamos entender o que é isso. Ó. Criação diz respeito ao processo de crescimento do embrião na barriga e que ele não é por acaso, mas que ele foi criado por Deus. Por isso, criação. É uma criação divina, esse processo do bebezinho crescer no ventre. É uma coisa incrível, né? E não é uma coisa que acontece por acaso. Então, esse salmo traz isso, olha só. No versículo 13, fala assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Olha só, me teceste, fala de Deus formando mesmo aquele bebezinho no ventre da mãe. Então a gente não dá para acreditar que é uma coisa por acaso, né? Por acaso aconteceu um bebê. Não, porque o salmista já traz isso, que Deus cria a gente desde o ventre da mãe da gente e tece a gente como se fosse uma obra de arte, né? E realmente é, quando a gente estuda embriologia, assim, é incrível, porque é cada coisa linda que a gente vê que é só Deus para fazer. E em Jó 10:8 fala assim, ó, que as mãos de Deus me formaram e me fizeram, concordando com isso, de que é Deus que nos cria, é Deus que nos forma. Em Jó também, em outro capítulo, fala assim: Acaso não me vestisse de pele e carne e não me juntaste com ossos e tendões? Olha só, Jó falando que Deus é que nos veste da carne,
da pele e junta com os ossos e tendões, uma coisa incrível mesmo, magnífica. E no versículo 14 desse Salmo de 139, fala assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Então, Deus fez a gente desde o ventre de um modo especial e admirável. Então, a primeira coisa é isso: nós somos criados por Deus, com todo o amor e todo o valor que ele nos deu desde o ventre da nossa mãe. A segunda coisa que esse salmo nos mostra é a continuidade, que nesse salmo Davi mostra a consciência, acho que é Davi mesmo que escreveu, enfim, o salmista mostra que ele tem a consciência de que você é a mesma pessoa desde quando você está no ventre e quando você nasce, e quando você cresce e quando você envelhece. É a mesma pessoa, você não muda, você não vira outro ser humano. Ah, quando eu estava no ventre eu era uma coisa, agora eu sou um humano. Não, ele vê isso como uma continuidade. A gente é a mesma pessoa dentro e fora do ventre da nossa mãe. E aqui tem alguns versículos, ó. Ele fala assim num pedaço: tu me sondaste, apontando para o passado, né? No momento que ele já havia nascido. Em outro momento ele fala: sabes quando me sento e quando me levanto. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, que aponta para o presente. Sabe quando eu sento, quando eu levanto. Depois ele fala: mesmo ali, tua mão direita me guiará e me susterá, apontando para o futuro. E ele fala: me teceste no ventre da minha mãe, mostrando o estágio pré-natal. Então ele mostra toda a parte da vida falando eu. Ele não está falando quando aquele coisa lá era um ser e agora eu sou eu. Não. Ele vai mostrando que eu já sou eu desde o ventre da minha mãe até quando eu venho à vida, né? Saio do ventre, até quando eu sento e levanto, e enfim. Então, essa continuidade diz respeito a isso. E a outra, só para fechar esse tópico aqui, eu vou abrir para vocês quiserem falar alguma coisa, é a comunhão, onde ele mostra que existe uma comunhão entre Deus e eu, entre Deus e você, desde que você estava no ventre da sua mãe. Então, Deus nos amou e se relacionou com a gente antes que a gente tivesse condição ou consciência de corresponder esse amor. Isso é a graça de Deus. Isso não é só uma comunhão, isso é um pacto que Deus fez conosco desde que a gente estava no ventre da mãe da gente, de amar a gente desde aquele momento, mesmo que a gente não conseguisse nem saber o que é isso, nem corresponder a ele. Então, cada um de nós já éramos uma pessoa no ventre da nossa mãe, porque Deus já nos conhecia e já nos amava. Então, se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso para a gente continuar. Tamir está falando ali que muitas pessoas se apegam à valorização do aborto porque o Brasil tem sido um país com um grande índice de filhos sem pai, mas isso não justifica a legalização para nós cristãos, né? Com certeza. E a gente vai chegar nisso em breve. Então, vamos continuar aqui, que tem mais coisa interessante sobre a Bíblia em relação a isso. Olha só, o feto, ele já é uma vida humana. E a gente pode ver isso em algumas passagens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Eu queria pedir para vocês me ajudarem agora a abrir aí, para fluir mais rápido, né? Eu queria pedir para Camila abrir em Jó 31:15, Camila. Alexander, Eclesiastes 11:5. Quem mais está com a Bíblia aí? Pode ler. Tamires, Salmo 22, do 9 ao 10.
Salmo 22, 9 ao 10. Gabriel, Isaías 49, 1 e 5. Isaías 49, 1 e 5. Esses são os do Antigo Testamento que a gente vai ler aqui. Então, vamos começar aqui com Jó 31, 15. Diz assim: aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? Então, aí está falando dessa continuidade que Deus nos formou no ventre da nossa mãe. Eclesiastes 11, 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Então, mesmo a gente não entendendo, não compreendendo totalmente, é Deus que forma todas as coisas. Basicamente é isso. Salmo 22, 9 e 10. Diz assim: contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Isso é incrível, porque, olha só, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Como que eu teria um Deus desde o ventre da minha mãe se eu nem humano fosse, né? E ele está afirmando aqui, tu és meu Deus desde o ventre da minha mãe. Isso é incrível, lindo mesmo. Jeremias também fala que antes que eu formasse no ventre materno, eu escolhi. Deus fala para Jeremias. Então, olha só, antes mesmo de haver a concepção, Deus já tinha escolhido Jeremias. Assim como ele escolhe todos nós, né? Isaías 49, 1 e 5. Nações distantes escutam o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe, quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido, quando ele me chamou pelo nome. Olha isso. Eu nem havia nascido quando ele me chamou pelo nome. É muito lindo, sério mesmo. Maravilhoso. E O ela... 5. Oi? Eu não li o 5 ainda não. Pode ler aí. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o meu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para ele. Sou muito estimado pelo Senhor. O meu Deus é a minha força. Então, demonstrando mesmo, sou muito estimado pelo Senhor, né? Sou muito amado por Ele, desde sempre. Isso é maravilhoso. E esses foram alguns textos do Antigo Testamento que nos mostram isso. Agora a gente vai ler dois do Novo Testamento, Alexandre vai ler Efésios 1, 4, e eu vou ler Gálatas 1. Pode ir. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, olha só. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Agora o buraco foi mais embaixo ainda. Não é antes de nascer, é antes da fundação do mundo. Então, isso é uma coisa sem lógica. Gálatas 1, 15 e 16. Mas Deus me separou desde o ventre materno. Agora é Novo Testamento, hein? Já tinha falado isso no Antigo, agora repete no Novo. Ó. Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Então, é Paulo falando que desde o ventre materno, Deus chamou ele pela graça para revelar Jesus nele e alcançar vidas. Então, olha só, além de Deus nos amar, nos chamar, ele ainda nos dá um propósito antes mesmo da gente nascer. Então, isso tudo nos mostra como que existe mesmo essa continuidade. A gente é a mesma pessoa desde o ventre. Deus tem os mesmos planos para nós desde o ventre.
E esse versículo é maravilhoso, que é de quando Maria e Isabel se encontram. Estão grávidas, Maria está grávida de Jesus, Isabel está grávida de João Batista. Na hora que uma saúda a outra, o bebê João Batista agita-se dentro da outra. Olha isso, que doideira. Ele já tinha vida e ainda foi meio que encheu do Espírito Santo. Fala até que ela foi cheia do Espírito Santo ali no momento. Então, olha só, como que um bebê faz isso sem estar vivo? Não tem como, né? Então, isso é uma coisa muito linda mesmo. E eu queria ler só mais um pedacinho aqui e eu vou mostrar umas fotos para vocês interessantes sobre isso. No momento em que o óvulo é fecundado pela penetração do espermatozoide, os 23 pares de cromossomos são formados. Então, ó, todos os cromossomos já são formados na hora. Depois que você nasce, é formado. Não, na hora. E o zigoto já terá um genótipo único, ou seja, suas características genéticas já estão únicas ali nesse momento e já está diferente dos seus pais, já virou você, entendeu? Não é seus pais ainda, já é você. Inclusive, o sexo da criança já está estabelecido, o tamanho e formato da criança, a cor da pele da criança, os cabelos, os olhos, bem como seu temperamento e inteligência já estarão definidos a partir desse momento. Então, é uma coisa realmente linda. E o livro traz aqui o nome de um homem, que eu não sei pronunciar, é um fotógrafo sueco que fotografou várias crianças lá no período pré-natal, levou anos da vida dele para conseguir isso, e eu queria mostrar para vocês aqui. Muito legal. Vocês estão vendo aí? Não. Calma aí que vai aparecer. Estão vendo? Então, olha só. São fotos reais, tá, gente? Então, essa aí é o espermatozoide se movendo na trompa, né? Nas trompas da mulher lá, em direção ao óvulo. Aí, aqui é o óvulo, redondinho. Aqui é o grande momento que o espermatozoide vai de encontro ao óvulo, o momento que ele entra. Um dos 200 milhões de espermatozoides do pai penetra na membrana do óvulo. Olha só. Aqui, a cabeça do espermatozoide, que já possui todo o material genético. Aqui, uma semana depois, o embrião vai em direção ao útero, flutuando através da trompa, ó, indo em direção ao útero. Passada outra semana, o embrião se prende à parede do útero. Esse aqui é o embrião aos 22 dias e essa área cinzenta aqui é o cérebro da criança já, olha só. 22 dias apenas e o cérebro da criança já está sendo formado. A área cinzenta do cérebro. Aqui no 18º dia, o coração já começa a bater. Olha isso, que lindo. 28 dias depois da fecundação, e olha, já temos um mini bebezinho. 28 dias, gente. Isso é muito pouco, rapidinho. Às 5 semanas, o feto tem 9 milímetros, já é possível ver o rosto, com aberturas para a boca, narinas e olhos. Olha só, e até ouvido, eu acho, isso aqui, ó, deve ser. 40 dias e, ó, já tá um fetinho, formando a placenta já, ó, a alimentação ali da mãe para o filho. 8 semanas. 8 semanas já temos um nenenzinho, olha, dá para ver tudo direitinho. O braço, a perna. Isso é muito cedo, gente. 8 semanas, é muito rápido. 10 semanas, as pálpebras já estão semi-abertas e em poucos dias estarão completamente formadas.
10 semanas, o feto já usa a mão para analisar o ambiente à sua volta. Olha só que bonitinho. Já usa a mão para analisar o ambiente. Já é uma vida, com certeza absoluta. Feto, 16 semanas. Olha só, a mãozinha direitinho já. Já podemos ver os vasos sanguíneos através da pele. 18 semanas, o feto pode detectar sons do mundo exterior. Olha só, o pai pode falar: oi, filha, vai começar a detectar que é o pai. 18 semanas, hein? 19 semanas, olha as unhinhas, que bonitinho. 20 semanas, já tem 20 centímetros e o cabelo começa a surgir, ó. Já tá peludão. Nem nasce bem peludo mesmo, não sei se vocês já viram. Nasce tudo peludo. Olha lá, 24 semanas, já tá todo grandão já. Só lembrando que o bebê daquela menina lá foi por aqui, mais ou menos, olha só. Olha lá, o Lucas tá falando que já tem barba. Olha isso, olha o tamanho do neném, gente. 24 semanas, 6 meses, ó. É um Bigodão. Benjamin Button. 36 semanas e em um mês o bebê já estará nos braços da mãe. São essas as fotografias muito legais, muito bonito mesmo de ver. E a gente tem que aprender a enxergar a mãe e o bebê como dois seres humanos. E não só a mãe é ser humano. Imagina só, gente, você falar que aquilo ali é só uma parte do corpo da mãe, que a mãe pode tirar na hora que ela quiser, isso aí é só uma parte, não é um ser humano. Isso é até desumano falar isso. É uma coisa assim, pesada mesmo. Deus me livre. E a gente precisa enxergar isso. O bebê e a mãe são dois seres humanos, só estão em diferentes estágios do desenvolvimento, mas são dois seres humanos. E a ONU, em 1959, publicou uma Declaração dos Direitos da Criança, falando assim, ó, isso aqui nem é coisa de crente, né? É coisa da ONU. A criança precisa de proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada antes e depois do nascimento. E além disso, da ONU e até das leis garantirem esses direitos, a gente, como cristão, sabe que Deus se preocupa de forma especial com os indefesos. Olha todas essas células para trás, como que a gente sempre está falando disso, que Deus se preocupa com quem não consegue se defender, com os mais vulneráveis. E quem é mais vulnerável do que uma criança, que nem entende das coisas direito, uma ainda no ventre, que não sabe de nada ainda, não tem como se defender. Então, é nossa responsabilidade defender essas crianças que não podem se defender, né? A gente não pode se calar diante disso e ficar achando normal, porque Deus se preocupa com isso. E os mais indefesos são esses, né? Alguém quiser falar alguma coisa? Se não, vamos continuar. Então, o livro traz aqui que o aborto induzido, ele é um assassinato de um feto. É a destruição deliberada de uma criança que ainda não nasceu. É um derramamento de sangue inocente. E realmente a gente não tem como ficar defendendo isso assim loucamente, sem pensar em todas essas imagens que a gente viu, reais, do que é um ser humanozinho no ventre da mãe, que culpa que ele tem das coisas que acontecem, né? E é um derramamento de sangue inocente, é um assassinato de uma pessoa. É uma pessoinha, mas é uma pessoa já. E em nenhuma. Aí vem a questão: em nenhuma situação o aborto é justificável? Porque. E aí? Então nunca vai poder abortar. Aí que entra a polêmica da coisa, né? A Sociedade para a Proteção das Crianças falou assim, ó, que a vida humana não deve ser tirada.
exceto em casos de urgente necessidade. E tem outros professores que falam isso e tudo mais, que geralmente é possível manter a gestação até que ela alcance um determinado período, quando será possível a criança sobreviver, a mãe também, à base de cuidados e ser retirada da forma que ela não vai morrer, né? Então, entra outro caso também de crianças deficientes. Aí é um problema, né? Que as pessoas falam, não, então se eu ver que a criança vai nascer deficiente, é justificável cometer um aborto, é justificável matar ela. E tem um doutor aí que falou uma coisa pesada, falou assim que uma criança deficiente na barriga da mãe tem que ser abortada, porque é a mesma coisa de um cachorro. O cachorro, quando um filho nasce deformado, um filhote, vai lá e mata o filhote. Então, é a mesma coisa. Se o filho tiver deformado, com alguma deficiência, vai lá e mata, que é a coisa natural. E isso, para a gente, tem que ser abominável. Porque, como assim comparar a gente ainda com um cachorro, né? Horrível. E aí, aqui, peraí, tem que ler mais uma coisa aqui. Tem algumas razões para o aborto ser permitido, que é o caso, por exemplo, da anencefalia, que é a falha do desenvolvimento do cérebro, que não há possibilidade de sobrevivência depois do nascimento. Não há. Não vai sobreviver. Então, para esse caso, assim, que não vai sobreviver mesmo, eles entendem que é permitido. Agora, imagina aí alguém que você conhece que tem um filho deficiente, ou alguém deficiente que você conhece. Imagina se o pai dessa pessoa, a mãe dessa pessoa fala, não, vai nascer deficiente, vou deixar nascer, não, melhor morrer. Será que se você chegar e perguntar para as pessoas, você preferia morrer ou viver deficiente? Será que ela vai preferir morrer? Eu acho que não, né? Eu acho que todo mundo valoriza muito o dom da vida que a gente recebe. E aí, tem mais algumas coisas aqui que eu queria ler. Que, em primeiro lugar, hoje em dia, costuma-se dizer que o que importa não é que a vida é preciosa e tal, mas a qualidade da vida, né? Então, uma pessoa com uma deficiência grave não é digna de ser vivida. O povo pensa dessa forma. Se o que importa é a qualidade da vida, uma pessoa que tem uma grave deficiência não tem uma vida de qualidade, então é melhor que ela morrer. Mas quem que pode ter a presunção de decidir isso? De qual vida que pode ser vivida e qual vida que não pode? Isso é uma questão que a gente precisa pensar. Segundo lugar, se a gente aceita que uma criança deficiente pode ser morta antes do nascimento, por que não fazê-lo também depois do nascimento? Porque, se ela é deficiente, não vai, tipo assim, não vai prestar, não vai ter uma vida boa, então por que pode matar ela antes de nascer e não pode depois? É menos humano alguma dessas coisas? Então é uma questão também para refletir. Peraí, só um minuto. E aí, uma terceira razão é o feto com a má formação, né? Para não abortar ele, é que quando a gente quer abortar um feto porque ele teve uma má formação, uma deficiência, alguma coisa assim, a gente está automaticamente brincando de Deus, né? Porque se a gente viu que é Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida, se eu tô querendo tirar a vida de um nenenzinho só porque ele não tem alguma formação completa fisicamente ou coisa do tipo, então eu tô me achando Deus, né? Eu posso finalizar a vida da pessoa ali ou não. E a gente precisa se lembrar que Deus se importa com os vulneráveis. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara.
Deus se importa com esses fetos que estão sendo mortos, com tudo isso que tem acontecido, e isso também tem que mexer o nosso coração. E a gente precisa se responsabilizar também por isso, por essas questões, não fugir delas, né? Só porque elas são difíceis. A gente precisa ser luz do mundo. A gente não é chamado para ficar só assistindo as coisas, como a gente sempre tem conversado. A gente travou aí, gente. A gente precisa ser luz do mundo. A gente precisa ter compromisso com a vida humana, tanto na defesa de que ela é preciosa e valorosa, quanto na promoção da qualidade. Aí entra um outro fator importante, porque se a gente defende que não deve haver aborto, a gente precisa saber que se isso é aprovado, vai ter consequências. Por exemplo, talvez essa mãe não vai querer o filho depois que ele nasce. E aí? Aí a gente só defende que o aborto. Não pode abortar, não pode abortar. Mas e as consequências disso? A gente vai se responsabilizar? E esse é o fato que o livro traz. Se a gente defende que não deve acontecer aborto, talvez aquela mulher não vai conseguir criar aquele filho por motivos sociais ou psicológicos, ou seja lá o que for. Mas a gente, como cristãos, a gente precisa se comprometer com as consequências disso. A gente precisa ter certeza que mesmo que o bebê seja indesejado pela mãe, ele não pode ser indesejado pela sociedade, principalmente por nós como cristãos, pela igreja. Então, se a gente precisa dar assistência à mulher, aconselhamento, a gente precisa fazer isso. Mas se a gente precisa também começar a mover nosso coração para a adoção de crianças abandonadas, é coisa que a gente precisa fazer, né? Para apoiar programas escolares de conscientização, né, que muitas vezes tem na escola, para tentar falar para os jovens, se você não quer ter filho, então pelo menos preserva aí, né? Usa alguma coisa aí para não nascer filho. Quer falar, Camila? Lívia, quero falar. Tem um estudo que eu vi uma vez que mostram que muitas mulheres quando estão grávidas, que estão procurando ali ajuda para o aborto e tal, normalmente elas, se tiver uma grande rede de apoio para elas, assistentes sociais, enfermeiras, psicólogas ali ajudando, dando um amparo para ela, normalmente ela desiste. O número é muito grande, sabe? Se ela tiver um amparo, porque às vezes a mulher ela tá desamparada pelo marido, ou às vezes ela é muito nova, e ela não sabe como dar, né, início a uma vida aí com a criança, e essas redes de apoio são muito bons, assim, né? E normalmente, eu acho que, se não me engano, 80% dos casos elas desistem de abortar. Então a gente vê que o aborto, normalmente, ele é uma questão que tá além, assim, às vezes, dessa coisa do. Tipo assim, eu vou abortar, por quê? Aí você vai ver que tem, tipo assim, às vezes é porque ela não tem um suporte por trás, às vezes a mãe, ela é muito nova, a mãe quer expulsar ela de casa, aí o namorado e elas são muito novos, então às vezes, se tiver uma ajuda ali de, não, você consegue, você vai ter ajuda aí até de auxílio, às vezes, do próprio governo, o que não é muito, né, usado hoje em dia, mas se tiver, elas normalmente existem, porque mulher, normalmente, ela quer ter o filho, sabe? É muito lamentável, assim, ver que como que Deus estruturou a família e o diabo quebra isso, isso tudo vai levando ao aborto. Porque, às vezes, a mulher, ela não tá querendo, ela não tem a estrutura, ela não se vê suportando criar uma criança, mas se tivesse uma família ali por trás dela, às vezes ela conseguiria. Então, igual você falou, às vezes a igreja tendo esses suportes mesmo, com ali famílias que incentivam, não, vamos conversar, vamos ver por que você está querendo abortar, qual que é o seu motivo principal. Então, essas redes de apoio são muito importantes para essas mulheres, às vezes, porque normalmente elas vão desistir. É verdade. E a gente, talvez a gente não consiga enxergar isso assim de uma forma grande, mas a gente às vezes conhece alguém que está querendo fazer isso e pode ajudar. Ou às vezes a gente pode dar uma ideia de alguma coisa para ajudar nesse sentido.
Ou, às vezes, quando a gente tiver uma família, quando a gente casar e isso tiver no nosso coração de adotar, a gente adota, né? Depende também do que tem no seu coração. Tá, a Miri está falando aqui. Acho que um sistema de adoção mais flexível ajudaria demais. Verdade. Então, assim, todo mundo aqui tá em alguma área ou tá lidando diretamente com pessoas e que a gente possa ser luz nessas questões, né? Às vezes também a gente põe tanto peso nesse assunto que quando a pessoa cogita o aborto, ela não tem nem coragem de falar, porque é uma coisa tão horrível assim, que ela não tem coragem de chegar e falar, eu tô querendo abortar, porque o que vão pensar dela, né? Então, assim, que a gente pense nisso e, obviamente, se responsabilize por lutar pelo direito dessa criança em defesa, mas se responsabilize também pelas consequências de lutar por esse direito, né? Por tudo que isso vai gerar, que a gente se responsabilize como igreja por isso também. E terminando aqui, o assunto de eutanásia. Esse assunto é bem pequenininho, mas o livro traz, assim, só para dar um desfecho, porque tem a ver também. Como eu falei no início, o aborto acontece no início da vida da pessoa. E a eutanásia acontece no fim da vida da pessoa. E aí vem a questão: dar fim a uma vida, seja no início dela ou no final dela, pode ser moralmente justificável? O livro traz isso. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. E existe a eutanásia voluntária, que a própria pessoa, né, ali vê que está numa situação horrível ali e todo mundo concorda que não dá para viver, ou um suicídio assistido. Uma pessoa que quer suicidar e vai lá e manda tirar a vida dela. Ou seja, causar a morte de alguém. Eutanásia é isso também, né? Causar a morte. Você não vai esperar a morte, você vai causar a morte. Não está conseguindo ver a morte acontecer ali aos poucos, aí você quer acelerar o negócio e puf. Tamir está falando, o filme Como Eu Era Antes de Você é um exemplo de eutanásia. Tem toda uma romantização desse assunto, verdade. Nem gosto desses filmes. Filme triste. Mas enfim, aí fica colocando a eutanásia como se fosse uma coisa boa, né? Mas aí tem algumas coisas que ele traz interessantes sobre isso. Primeiro, valor da vida. Em relação à eutanásia, o valor da vida. Qual que é o valor da vida? Se eu posso tirar ela na hora que eu quiser tirar, então qual que é o valor? E a gente, como cristão, precisa saber que nosso valor é o valor que Deus nos dá. A gente foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, isso já nos dá um valor imensurável. E a gente é um ser social, um ser racional, um ser moral, ou seja, a gente é diferente dos animais. E a gente tem valor. E isso deve ser uma primeira causa para a gente não fazer isso, porque a gente é um ser humano valioso, independente de qualquer coisa. Por si só, a gente é valioso, né? Não depende do nosso status ou coisa do tipo, mas a gente, como ser humano, a imagem semelhante de Deus, é valioso. Outra coisa é o medo. Quais os principais medos que a eutanásia alivia? Porque geralmente é isso. Igual no filme aí, que o cara tava sofrendo, aí acha melhor morrer do que ficar tendo uma morte lenta, né? Então, a eutanásia é basicamente isso. Ou eu não quero suportar ver eu mesma sofrendo lentamente até a morte, ou eu não quero ver quem eu amo sofrendo lentamente até a morte, né? Pacientes terminais, essas coisas assim. E aí, esse é um medo que motiva a pessoa a fazer uma eutanásia. E a gente precisa se envolver nisso também, porque se a gente é um ser humano com valor, se Deus ama a gente e tem um propósito com a vida da gente, a gente não tem esse direito, né, de chegar lá e falar, não, agora essa pessoa aqui já deu, ela tá sofrendo tanto, bom, vamos acabar com isso. Se é Deus que dá e é Deus que tira, é brincar de Deus de novo. Porque se só Deus pode fazer isso, como que eu tô querendo fazer isso, né? Tirar a vida de alguém. Inclusive, os médicos têm
um tipo de juramento lá de sempre fazer coisas para o bem da pessoa, né? No sentido de curar a pessoa. Nunca dar veneno, nada para matar, mas só para melhorar a saúde dela. Então, como que vai fazer isso? De tirar a vida da pessoa? Vou dar um negócio aqui para matar a pessoa. Não, eles nem têm esse direito de fazer isso, né? E nenhum de nós tem também. Mas isso também envolve uma consequência. A gente precisa se preocupar com essas pessoas que estão nesses estados difíceis de vida, seja no estado terminal ou numa angústia e tal. Tem muito velho nessa situação, né? De eutanásia. Vamos matar esse velho aí, bom. Deus me livre. Então a gente precisa se preocupar. Às vezes a gente é jovem, assim, tá nem aí para os velhos, para as pessoas que estão sofrendo de alguma coisa. E o livro traz isso também, que a gente precisa se envolver no cuidado das pessoas, seja indo no asilo, ajudar, né? Tem muitos velhos lá no asilo, a gente já foi lá. E a gente precisa visitar essas pessoas, apoiar, visitar na casa da pessoa, às vezes, alguém que está com uma doença terminal, que está sofrendo, porque geralmente nossa reação é afastar, né? É esquisito, mas geralmente é isso que acontece. A gente vê a pessoa numa situação assim e a gente meio que desiste da pessoa. Só que a gente não pode desistir, né? Se a gente quer que ela insista na vida, a gente tem que ajudar ela a valorizar a vida dela. E outra coisa é a autonomia, né? Que é tudo isso que a gente falou. Que direito que a gente tem sobre a nossa própria vida. Porque a gente é responsável diante de Deus pela nossa vida. E um dia a gente vai prestar conta por cada decisão que a gente tomar. E a nossa liberdade, ela é limitada. Não é essa liberdade que eu faço o que eu quiser, não tem problema. Ela é limitada à natureza que Deus nos deu. Então, se a gente quer ser mais do que isso, quer ser Deus, né, de finalizar a vida de alguém, então a gente já está ultrapassando a nossa liberdade. E isso já não é autonomia, não. Isso já é um ultrapassar de algo que Deus nos deu. Então, para finalizar, a vida é um dom de Deus. Foi Deus que nos deu de graça e a gente precisa, uma vez que a gente recebe esse dom, a gente precisa ser curadores de outras pessoas e guardiões da vida. E Deus nos convida a cooperar com Ele, promovendo a vida e não a morte. Né? Igual muitos cristãos sai de um extremo e vai para o outro. Agora não, pode fazer tudo, não tem problema. Apoia o aborto, apoia tudo, eutanásia. E aí a gente já promove a morte, né? Tenta enfeitar a morte ali, parecer uma coisa boa, mas Deus, ele quer nos dar essa responsabilidade para que a gente cuide da nossa vida e da vida também de quem não pode se cuidar, de quem precisa de um apoio, e é isso. Alguém quiser falar alguma coisa, acrescentar aí, algum exemplo? Acho que no Brasil a eutanásia é proibido, né? Acho que lá fora, nos Estados Unidos, que é comum ter essa prática, assim. Mas acho que entra bem no que você falou desde o início, assim, a vida, né? Porque eu lembro muito de Caim, né? Quando tira a vida do irmão e Deus fala que o sangue dele ia ser cobrado ali a ele. Então, assim, eu acho que, na verdade, é um assunto muito delicado, porque entra ali o médico, entra a pessoa, os familiares têm que assinar, é muito delicado esse negócio. Eu acho que se a pessoa tá sofrendo ali e ela tem a oportunidade de falar com Deus, né? Que, não sei, acho também que em tudo a gente volta para Deus também, pensar assim, cara, se a gente tem Deus, eu acho que e nele há uma esperança de vida eterna também, e a gente pode pedir para ele, né, como Elias pediu, né, Deus, me leva, não tô aguentando mais, eu acho que é, não sei, é mais correto, assim, sempre perguntar essas direções a Deus. Verdade. Porque por mais que ele tivesse em depressão ali, querendo a morte, ele não tentou se matar. Ele tinha essa convicção que quem deu a vida é Deus e é ele que tira. Então ele estava pedindo só para quem poderia tirar a vida dele para tirar, mas não era a hora, né?
Então, a gente precisa saber isso, que mesmo na situação difícil de sofrimento, é Deus que tira a vida, é Deus que dá a vida. Então, que a gente possa pensar nesse assunto e de forma bem prática mesmo, pensar de uma forma que a gente possa ajudar. O que eu posso ajudar uma pessoa que está querendo abortar para ela não fazer isso, para defender a vida dessa criança indefesa? Será que eu posso doar alguma coisa do meu trabalho, da minha área, ou conversar, doar meu tempo para alguém, ou para algum idoso que está sofrendo, querendo morrer, e coisas do tipo, porque a gente já nasceu, né, gente? A gente está vivo aí, ninguém tirou esse direito da gente. Eu acho que a gente não ia querer também que ninguém tirasse, que ninguém matasse a gente. Por mais que fossem situações extremas e difíceis, a gente tem esse direito. Até na Constituição lá tem esse direito, né? A vida. Então, Deus deu a vida e Deus tira a vida. Então, que a gente pense nesse assunto e peça a Deus mesmo sabedoria também para lidar quando as pessoas vierem cobrando e tal. A gente não precisa ficar, né, militando por aí também, mas a gente precisa defender a vida humana em todos os sentidos. É o filósofo falando. O Lucas está falando aí. A quem pertence a vida? Por acaso algum de nós, antes de nascermos, decidimos existir? Dessa forma, quem tem o direito de escolher morrer? Visto que a vida é um dom de Deus e nos foi concedida através da morte de Cristo Jesus. Por fim, chega à conclusão que a vida é uma dádiva e uma dívida, pois o suicídio é um pecado imperdoável que leva o suicida ao inferno pelo ato cometido. E é uma questão que é realmente reflexiva. É uma questão filosófica e ética, essa questão. A gente discute isso até nos cursos da gente, não é uma coisa que a gente está falando aqui só de ser cristão e tudo, é uma questão discutida na sociedade em geral, porque a gente reconhece isso. Quem deu a vida foi Deus. A gente não. É isso que o Lucas falou, a gente não escolheu nascer, né? Eu não falei, eu quero nascer e vou nascer. Deus me deu a vida. É um dom de Deus. É uma coisa de graça que ele me deu e ele só exige de mim responsabilidade sobre essa vida. É muito pesado. Inclusive, a Fernanda Brum tem uma música sobre aborto que é muito forte a música, fala sobre isso, assim, que uma voz não ouvida que está lá na barriga e pede para lutar por ela, né? Na música ela fala isso, para lutar por ela e tal, que ela quer nascer, fala assim, me deixa nascer. E é isso, que a gente valorize a vida tanto de quem está no ventre, quanto de quem já nasceu, quanto de quem está no fim da vida.